Graça e paz, boa noite, graça e paz a todos. Gente, já faz um tempinho, né, que não fazemos nossa live aqui, mas com muita alegria estou aqui de novo e nessa noite nós temos uma convidada tão especial. Ai, gente, eu tenho certeza que vocês vão ser muito edificados, muito edificadas com o testemunho da Raquel, uma missionária que Deus tem levantado para fazer um trabalho tão específico e uma missão assim que é de tirar o fôlego. A Raquel vai contar um pouquinho aqui pra gente. Boa noite, você que está entrando. A paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Quem é que tá aí? A Jaine. Oi, Jaine. A Rita. Oi, Ritinha. Minha amiga, minha irmã. Oi, Ana. Tudo bem? A paz para todas. Elizabeth, Fernanda. Que o Senhor fale ao seu coração nessa noite. Vai convidando as meninas, ó, já vai dando aquele like, já vai mandando aqueles coraçãozinhos. Manda para quem tá ao vivo, porque esse testemunho é muito lindo, é muito bonito, vai falar o seu coração. Amém? Eu só vou esperar a Raquel entrar aqui, eu acho que ela não entrou ainda. Boa noite, Joyce. Bom dia. Boa noite, Ludmila. Tudo bem? Glória a Deus pela sua vida, pela vida de cada uma de vocês aqui nessa noite. Rosemaire, né? Diferente, né? Glória a Deus. Ah, ela já entrou aqui. Então tá bom. Ela mandou um request aqui. Vamos ver. Já vou, não vou nem demorar hoje, porque eu quero ouvir esse testemunho. Amém? Vamos ver se deu certo aqui. Boa noite, Drica. Jéssica. Ê! Boa noite, Ai, que querida. linda! Que mulher linda, gente! Agora casadinha. Mostra a aliança, mostra a aliança. Oh, que linda! Ai, como eu fiquei feliz quando eu vi você casando. Eu realmente orei por você, sabe? Eu fiquei Sério, que tão. linda. Eu orei, eu falei que eu ia orar, eu orei por você, né? Obrigada. Deu Porque certo, deu tudo. o seu desafio, o Senhor ouve as orações quando elas são sinceras, né? E o seu desafio, quando você compartilhou comigo, eu falei, meu Deus, essa é corajosa mesmo, viu? É lindo. Então, Raquel, olha, seja bem-vinda hoje aqui. Obrigada, querida. Obrigada por você dizer sim aqui para Mulheres de Valor. Quando você começou Mulheres de Valor, você estava solteira e de repente o Senhor fez essa grande obra na sua vida. Pois é, bem de repente mesmo. Foi muito de repente, né? Porque quando nós conversamos, acho que não tinha nenhuma nuvenzinha ainda no céu, né, Na Raquel? verdade, quando eu encontrei o seu Instagram, eu não lembro se foi alguém que me indicou a sua história. Foi, eu vi a sua história assim, nossa, que lindo, né? Naquele momento eu já tinha meio que desistido, sabe? Eu senti mesmo na nossa conversa, sabe? Eu senti que você tinha desistido, por isso que eu falei, não. Eu olhei assim, ah, essa história é linda como tantas outras, mas não É, é pra mim. Deus não fez pra é, mim. Uau, foi muito bom você tocar nisso. A gente vai falar sobre isso já já, viu? Ó, Cleide, que eu li a Cleide aqui. Oi, Cleide, paz do Senhor, querida. Raquel, porque isso é uma das coisas que eu mais ouço muitas vezes. Ah, eu achei seu testemunho tão lindo, mas eu não sei se Deus tem uma mesma história para mim, né? E aí uma das coisas que eu mais tento trazer aqui é justamente essa visão de que o mesmo Deus que fez para mim pode fazer para Uhum. qualquer um que se dispõe a ter um coração obediente a Ele e que o busque de todo o coração. Então Deus pode, Ele é um Deus assim, sem limites de bênçãos. Né, Raquel? Ele pode fazer assim, Ele repetir milhares surpreende, de né? ele pode repetir milhares de vezes a mesma história na vida de muitos. Porém, ele está procurando o quê? Corações que realmente queiram viver essas histórias junto com ele, né? Porque eu creio, sabe? Então, muito obrigada por você dizer sim, obrigada por você estar aqui nessa noite. Eu quero que você fique bem à vontade aqui no nosso Mulheres de Valor. Esse grupo de irmãs, elas são uma bênção. A grande maioria assiste depois, porque durante a semana fica difícil para muitas, algumas são Uhum. mamães, né?
outras estão na faculdade ou estão trabalhando à noite. Tem muitas que trabalham à noite ou estão envolvidas na igreja. Quinta-feira é Amém. dia de culto de oração, dia de ensaio. Mas elas são fiéis em assistir depois, né? Eu coloco lá no YouTube. Então tem sido uma bênção trabalhar com esse grupo de E eu irmãs. vi algumas das lives aqui no seu perfil. Uau! 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 Nossa fé é muito edificada. Uau, glória a Solteiras, Deus. casadas. Uhum, Nossa, quanto testemunho tremendo. é Nosso Deus é muito verdade. poderoso. Amém, Raquel, amém. A Deus toda a honra, toda a glória sempre, né? Nós somos apenas instrumentos nas mãos dele, Uhum. né? E a gente quer o quê? Alcançar corações sensíveis ao Espírito Santo de Deus para serem moldados por ele, né? Por isso que nossa missão aqui é preparar o corpo, a mente, a alma para viver um casamento de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a nossa vontade, não segundo os nossos costumes, não segundo aquilo que nós acreditamos que é o melhor, né? Mas vamos lá, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho quem é você, o que você faz, onde você está, e conte um pouco do seu testemunho, né? E aí nós vamos encerrar com a grande pergunta: qual que é o grande conselho que você traz hoje para o coração das nossas irmãs que estão aqui se preparando para viver uma história como a sua? Amém. Amém. Vamos lá, eu me chamo Raquel, né? Eu tenho 38 anos e Nossa! eu sou mãe de 4 filhos incríveis que o Senhor me deu quando eu ainda era solteira. Então, há 5 anos, no meio da pandemia, eu me tornei mãe dessas crianças. Foi uma Uau. adoção direta, né? Uhum. Eu poderia explicar um pouco mais aqui, mas ia demorar muito se vocês quiserem Uhum. pesquisar depois. E Uhum. aí eu já tinha contato, eu tinha vínculo com essas crianças antes, alguns anos antes. Uhum. E o Senhor, né, me abençoou com os meus filhos. Ai, que Eu sou lindo. muito grata a Deus por isso. E eu me lembro na noite que eu estava orando, né, perguntando ao Senhor se era para eu fazer mesmo essa loucura, né? Aos olhos do mundo é uma loucura. É E verdade. eu lembro que eu passei horas orando e perguntando a Deus, Deus, será que isso é certo? Eu sou solteira. Como que eu vou fazer isso? Será que isso está de acordo com a tua palavra? Né? Minha maior preocupação era isso. Nós que somos Sim. cristãos, nós acreditamos em um padrão de família, né? Apesar do Uau. mundo pregar o contrário, mas nós acreditamos no padrão que o Senhor descreveu o que é a família, que a família Sim. tem que ser. Então eu pensei, poxa, será que eu não estou indo contra a vontade de Deus fazendo isso? Imagino. E aí eu orei bastante, eu ponderei tudo na minha vida que ia mudar. E uma das coisas que eu tive a certeza, né? Eu pensei assim, se eu fizer isso, provavelmente nunca vou me casar. Uau, você vê? Porque quem vai estar disposto? Quem vai ser o louco? Tem que ser mais louco do que eu. Pra casar com uma mulher com 4 filhos adotivos, nem dela, nem não veio de mim essas crianças, né? Sim. E aí, quem que vai ser esse louco para fazer isso? Não, não vai ter ninguém para isso. Mas, Uhum. e eu sempre tive vontade de casar, de ter uma Sim. família, de ser mãe, de ser esposa, né? Uhum. Mas aí depois que o Senhor falou comigo, né? Que era sim a vontade dele, ele usou um texto bíblico para lá em Tiago, que diz assim: se você tem a oportunidade de fazer o bem e não faz, você está pecando. Então, não é Uau! só o fato de você não é só o fato de você fazer uma coisa errada que é pecado. Você se omitir de fazer o certo também é pecado. Meu E eu Deus. estava com aquela grande oportunidade nas minhas mãos, né? De resgatar essas crianças e mudar o destino delas para sempre, né? E Uau. aí eu entendi que era a vontade do Senhor, né? Deus usou a própria Bíblia para me mostrar isso. E eu disse, Senhor, se o Senhor estiver comigo nessa, eu não preciso de mais nada, mais ninguém. Não preciso de marido, não preciso que a minha família me apoie, e não me apoiou mesmo. Eu não Uau. preciso de mais ninguém, eu preciso que o Senhor esteja comigo. Isso Como aí. Moisés sabia que Deus estava com ele, né? Então, Deus me respondeu, eu tive a certeza de que era a vontade dele. Então, eu fui em frente e eu Que pensei, mesmo que lindo. eu nunca me case, o que importa é que eu vou estar fazendo a vontade de Deus. Amém. E eu vou ser mãe ainda, que é uma Uau. bênção, né? É verdade.
É E verdade. aí foi bem E você difícil. adotou eles aonde? No Brasil mesmo? Eles são do Sim, Brasil? Ah, tá. nós moramos no Nordeste, né? Nós moramos Uhum. no Rio Grande do Norte. Ai, que delícia. Que Pois é, legal. muitas praias lindas aqui. É, em que lugar especificamente aí em RN? Natal. Natal. Ai, gente, melhor lugar da Terra, né? Você tá de brincadeira. Desculpa, eu moro, vocês passam férias. Melhor lugar da Terra. Sou apaixonada por Natal. Muito bom. Tá convidada. É, já estive aí uma única vez, infelizmente, mas tenho muita vontade de levar o William lá, porque ele é louco por praias, né? Eu falo assim, um Ah, dia eu vou legal. levar ele para Natal, porque Natal eu não tenho igual, gente. É bom demais, o povo maravilhoso, comida maravilhosa, é tudo de bom. É verdade. Que legal. Pois é, pois foi Natal que Deus escolheu, né? Nos fazer família. Ai, E aí foram momentos muito difíceis no início, mas eu tive o apoio da minha igreja, eu tive o uau. apoio dos meus amigos que são missionários, que eu trabalhava nessa organização missionária quando eu adotei meus filhos, né? E eles me apoiaram em tudo, me levaram para morar na fazenda que eles moravam, porque eu acho que 1 ou 2 meses depois que eu decidi trazer eles para morar comigo, explodiu a pandemia no mundo. E aí eu morava num apartamentinho. Imagina, Meu você é solteira. Eu costumo Deus. dizer sempre assim, eu era bem solteira, sozinha, livre para assistir meus doramas e ler meus livros a hora que eu quisesse. De repente, 4 crianças na minha casa e de repente uma pandemia, a gente não podia sair nem para o supermercado, tinha que ser uma pessoa da família e Verdade. eles trancados ali, foi assim, uou, Deus segurou minha Meu sanidade. Deus do céu, menino. Imagina quantas famílias também não passaram por isso, né? Que nesse período adotaram crianças também, né? Exatamente. Porque você fica dentro de uma casa, né? E é um confinamento mesmo, porque você É. fica lá e você fala, meu Deus, eu tô tendo que realmente conhecer essas crianças de perto Uhum. agora, né? Foi isso que Deus fez, né? Eu não entendi na época, mas hoje eu entendo. Ele colocou a gente super próximos. Verdade. Ele fechou o Não mundo deixou inteiro. nada ser dispersado, né? Ele E, falou, eu quero amarrar tudo bem e certinho, a né? gente não, a gente teve que criar aquele vínculo, né? Que a gente fala, na adoção, o vínculo precisa ser criado. Eu já tinha um Uhum. certo vínculo afetivo com eles comigo, mas o E- vínculo da adoção precisava ser criado. Foi criado nessa Uau. época. E aí, graças a Deus, a gente recebeu o convite de ir para a chácara, que os meus amigos moram, e foi maravilhoso. Foi um oásis lá, e foi lá que Deus nos fez família, e foi lá que tudo Gente, aconteceu. que E coisa glória a linda, Deus. gente. Olha, e sabe, eu e o William, nós temos um coração muito aberto para adoção também. Estamos no processo de adoção, né? Não Ah, que posso, legal. é, não posso entrar em muitos detalhes, mas nós estamos no processo de adoção. Mas uma das coisas que a gente tem plena convicção, assim, né, quando a gente. Eu quis também trazer muito mais aqui hoje, justamente essa questão da adoção, porque às vezes eu vi até a Lana, eu vi aqui a Lana comentando, ela falou, olha, eu tenho muito desejo de adotar mesmo sendo solteira e tal, né? Então, assim, às vezes eu ouço muito, às vezes, por exemplo, já teve pessoas que me procuraram perguntando, Mary, eu tô pensando em fazer uma fertilização in vitro sozinha, né? Eu estudo de mulheres que pensam, eu não quero perder a chance de ser mãe, se eu não casar, e se eu não casar, eu não vou ser mãe, né? Então eu tenho esse tipo de perguntas aqui também, Uhum. sabe? E uma das coisas que eu mais sempre direciono todo mundo aqui é: Mary, eu vou casar? Mary, devo casar de novo? Mary, devo separar? Mary, devo permanecer? Gente, não sou eu que vou trazer essas respostas. É o Senhor quem responde para você, quando você o Uhum. busca de todo o coração. Assim como você mesma disse, você orou, você passou horas orando, e o Senhor foi claro na palavra, te dizendo: olha, essa é a palavra que eu tenho para você. Sim, Isso. você deve adotar, né? Então, a gente tem muito essa questão de buscar em outros, né, a resposta. Ai, o que que meu pai vai falar? O que que minha mãe vai falar? O que que meu tio vai pensar? Não, você foi direto na fonte, você foi direto naquele que tem a resposta, naquele que, além de ter a resposta, tem o quê?
todo o cuidado e provisão para que você cuidasse dessas 4 crianças, né? E aí, por causa da sua obediência, ele criou caminhos para que você pudesse viver, né, esse confinamento, né, da Covid de uma forma tão sublime, né? Uhum. Então, assim, eu vejo o cuidado de Deus quando a gente obedece. É. E eu sempre digo que a obediência, as bênçãos de Deus estão no caminho da obediência. Uhum. Então, Lana, e tantas outras que me perguntam, devo adotar, não devo adotar solteira? Busque no Senhor. Porque se o Senhor disser que sim, você vai viver o que de repente o que a Raquel está vivendo, não é verdade, Raquel? Então a gente Isso. só tem que ter o quê? Um coração disposto a obedecer ao Senhor. E uma coisa que eu sempre aconselho também às moças que vêm me perguntar sobre isso, né? Hum, A motivação do coração de cada pessoa. isso, Qual é a perfeito. motivação do seu coração para querer fazer uma fertilização in vitro, por exemplo? Exato. Qual é a motivação do seu coração para adotar sendo solteira? É para Uhum. honrar a Deus que você está fazendo isso? Ou é para simplesmente suprir uma necessidade que você tem, né? Então, a Muito gente tem bom. 2 exemplos na Bíblia muito práticos sobre isso. Que um dos exemplos era Raquel, minha xará, que ela Uhum. era desesperada por filhos, me dê filho, senão eu morro. E a gente vê que eu não vou julgar a Raquel aqui, né? Mas é como Sim. se fosse algo assim de um desejo dela, uma coisa que ela cria para ela, né? E uma outra perspectiva nós podemos ver em Ana. Exato. Ana, ela queria um filho, mas ela entregou o filho dela a Deus. Uau, que Ela sempre lindo. quis um Isso filho mesmo. para honrar o Senhor, para honrar a Deus. Quando eu olhava a situação dos meus filhos, né, antes de serem meus filhos, a primeira coisa que me vinha em mente era o seguinte: se essas crianças estiverem morando comigo, eu tenho uma possibilidade de ensinar a Bíblia para elas. Eu tenho a possibilidade Isso. de evangelizá-las na Isso. prática, mostrar o amor de Deus para elas. Que lindo. Eu tenho Jesus comigo e eu posso passar ele para elas. Que Então lindo. era Perfeito. a principal necessidade que vinha na minha mente. Até Glória a porque eu não tinha Deus. condições nenhuma de adotar 4 crianças Hum, de repente. é Eu era uma verdade. missionária que estava começando a ter os meus próprios mantenedores. Eu tinha somente para pagar minhas contas. E eu até perguntei, eu questionei Deus por isso. Senhor, como é que vai ser? Eu mal tenho para mim. E Deus Uau. disse: se vocês comerem cuscuz e tomarem água, cuscuz é um alimento bem comum aqui no Sim. Nordeste, super barato, né? E aí eu pensei nisso, se eles comerem cuscuz e tomarem água todos os dias, ainda assim eles vão estar num lugar melhor do Meu que onde eles Deus. estão. Meu Deus. Que Então, eu loucura. tinha o que era o mais importante para oferecer a eles, era a palavra de Deus. É o amor de Cristo, Amém. né? Ai, que lindo, E um Raquel. dos meus filhos, quando ele tinha uns 7 aninhos, eu acho, ele chegou assim para mim do nada. Ele disse: olha, é capaz de eu parar de falar algumas vezes aqui, porque eu me Eu emociono já quando tô eu... chorando aqui já. Ele chegou assim para mim do nada. Ele falou assim: mamãe, se você não tivesse adotado a gente não ia conhecer Jesus. Hum, A gente não ia para o céu. Uau, uau, meu Deus. Então, essa foi a minha principal motivação, né? Que lindo. Resgatar essas crianças e oferecer para elas o que todo ser humano mais precisa, Ai, que que lindo, é o Raquel. Senhor, é a palavra de Deus, é o Evangelho de Amém. Cristo. Amém. Eu louvo a Deus por isso. Está me edificando muito, né? Como eu falei, estou dentro desse processo. E a nossa única motivação, realmente, quando eu e o William a gente fala e quando a gente ora, é essa: Senhor, tudo que nós queremos é dar para essa criança a esperança que é a salvação em Cristo. Porque é, nós temos isso e nós queremos compartilhar com essa criança, né? Então, tudo vai da motivação, não é só de adoção ou de ter um filho, mas do próprio casamento em si, né? Tudo está na intenção do coração, né, Raquel? Porque o Senhor, ele vê a intenção. Então, às vezes eu vejo que muitas meninas aqui talvez não casaram até hoje porque a intenção de viver um casamento é errada, é equivocada, E não é graças a Deus dentro que o dos Senhor nos princípios. livra, né? Nos livra de nós É, mesmos.
É verdade. E aí cria um ministério como esse aqui, como Mulheres de Valor, para despertar o coração dessas Uhum. mulheres e perceberem de fato, dentro da palavra de Deus, qual que é a motivação certa de viver um casamento, né? E hoje, qual que é a motivação de fazer uma adoção? Qual que é a motivação de começar um projeto missionário? Porque às vezes, até para começar um projeto missionário, eu vejo muitas vezes também aqui, e eu fui uma delas, inclusive, que não, eu vou ser missionária, se escondendo para não viver o que Deus tinha. Deus tinha um casamento para mim, mas eu escondi a religiosidade, né, por uma frustração que eu achava que eu nunca viveria um casamento. Então Uhum. você vê que tudo está na motivação do coração. Nós temos que sempre pedir ao Espírito Santo de Deus para sondar o nosso coração e mostrar aonde está a verdadeira intenção de todas as coisas, né? É Muito verdade. forte isso que você falou, Raquel, muito lindo mesmo. E como que é hoje com as crianças? Como que você tem, como que faz 5 anos, né? Você falou, né, que você as Isso, adotou? isso. Então, hoje a gente é uma família normal, como qualquer outra. Ai, que lindo. Tem muita gente ainda que chega para mim para perguntar se eles me chamam de mãe. Aí a gente acha estranha essa pergunta, porque pra Ah, gente não tem diferença nenhuma é deles terem sido mesmo. adotados ou terem saído da minha barriga. Não faz diferença. Nem para eles, nem para mim, né? Então, quando alguém chega para perguntar para eles ou para mim se eles não me chamam de mãe, aí eu acho, oh, gente, e não sou eu que sou a mãe? Que coisa linda. É Deus que E eles falam, faz mas isso, né? ela é a mamãe. Eu chamo ela de mãe porque ela é a mamãe. Oh, meu Deus, que coisa linda. É isso mesmo. Nossa, que coisa forte isso, Raquel. Porque é a mesma coisa, né? O Senhor nos adotando como filhos, né? Uhum. Ele é nosso pai. Tipo assim, é meu pai. Ele é o meu pai, né? Ah, mas você tem o pai biológico, mas você tem. Como assim? Ele tá no céu? Não, ele é meu pai. Ninguém muda isso, né? Porque Uhum. ele nos adotou através de Jesus. Então é isso, Sim. sabe? É realmente a gente entender o propósito da nossa vida na Terra, sabe, Raquel? Você teve esse propósito lindo de formar uma família de uma forma. Como que eu posso dizer, não tradicional, né? No jeito, Diferente, né? o Senhor tinha começou de um lado de um outro, mas isso era para mostrar que Ele é Deus e que Ele faz as coisas do jeito que Ele quer e da maneira que Ele quiser, É, é sim. entendeu? E uma das coisas que eu aconselho também, né, as meninas quando vêm me procurar para saber sobre adoção é procure exemplos bíblicos, né? Como você falou, às vezes a gente fica correndo atrás de conselhos por todos os lados, sendo que Deus já tem a resposta ali na Bíblia. E o Senhor usou a própria Bíblia para falar comigo. Então, estranhe, Isso. eu acho estranho, e estranho, eu peço isso, estranhe quando alguém Uhum. tiver uma resposta pronta para você, como se fosse o próprio Uhum. Deus falando, estranho. Isso Procure mesmo. conhecer a palavra de Deus, procure conhecer o que a Bíblia diz, Hum. procure temer o Senhor antes de tomar uma decisão, né? É Eu, isso eu, mesmo. eu temi bastante o Senhor, eu não queria fazer algo que fosse contra a vontade dele, a palavra dele, né? Isso. Então a gente Isso. tem que ter esse cuidado. E no Uhum. casamento a mesma coisa, né? A Uhum. Bíblia é recheada de respostas que os solteiros podem achar, né? Sobre o casamento, sobre a vida Exato. dois, Sobre sobre o tudo. estar solteiro também. Então, a palavra de Deus, ela é completa e ela é útil para nos ensinar o que a gente precisa aprender, né? Uhum. Que lindo, gente. Que coragem, né? A gente pensar assim, meu Deus, né? Mas imagina, né? Se fosse quadrigêmeos, né? Que nascesse. Foi mais ou menos isso, né? Foram Foi. quadrigêmeos. Acho que você tem que pensar assim, né? Nossa, foi quadrigêmeos que nasceram, né? Então. E quantos anos tinha o mais velho na época? A minha filha mais velha tinha 14 anos. Ah, Hoje olha, já ela tá com estava 19. adolescente. Uau, é mesmo, já estava adolescente. Que coisa linda, gente. Ai, gente, até ai, dá vontade de abraçar todos vocês assim, ó, pegar assim. É muito lindo mesmo esse trabalhar de Deus, né? E você tem trabalhado como missionária também, ainda você ainda trabalha como missionária, né? Sim, nessa Uhum, época que eu adotei as crianças, eu trabalhava no Ministério Luz em Ação. Procurem aí, uhum. que vocês vão ver como é maravilhoso. Tá, depois eu vou Nós colocar temos aqui, você me manda o link que eu vou colocar na é, descrição, tá, Raquel? isso.
tá bom. Uhum. É uma organização que produz Olha, filmes cristãos para serem transmitidos via satélite nas TVs de países onde o cristianismo é muito difícil de que chegar. maravilhoso! Países muçulmanos, países fechados para o evangelho, é muito Sim, difícil um missionário ir lá aprender a língua, aprender a cultura local e ainda correr o risco, né? Não que isso uhum. não deve ser feito, isso deve ser feito, continuar Sim, sendo feito. Mas a gente tem um alcance maior, digamos assim, mais rápido, porque essas pessoas elas ligam a TV e elas têm a opção de assistir esses meu programas Deus, que cristãos, né? Então a gente chique! produz filmes e a gente, eu digo assim, eu ainda me sinto parte. O meu marido agora, graças a Deus, faz parte desse Que ministério. legal, que E legal. aí eles produzem os filmes e tem parcerias com redes de TV que têm os próprios satélites, TVs Entendi. cristãs, Uhum. e transmitem para essas pessoas, né? Que Então, coisa orem por linda. isso, inclusive, porque a gente nem tem dimensão da É, quantidade de pessoas que estão sendo alcançadas, é né? verdade, é mesmo. Algumas vezes eles recebem alguns e-mails de pessoas Hum, que foram salvas por meio, né? Foram alcançadas por meio desses sim. programas de TV. Uhum. É mais difícil para o governo impedir, né? O Ah, satélite, a é transmissão satélite, do verdade. que a da internet. A internet é mais fácil de bloquear, Sim, TV é mais difícil. sim, verdade. Então, eu trabalhava nessa organização, mas aí quando eu adotei as crianças e começou a pandemia, eu fiquei ainda um tempão trabalhando com eles online mesmo. Uhum. Só que aí eu tive que sair e Deus me chamou para um outro projeto que eu nunca imaginei na vida Ah, fazer, que era trabalhar com crianças, né? Educação de ah, crianças. E hoje a hum, gente tem um projeto e o Senhor usou os meus próprios filhos para isso, para uhum. criar esse projeto. Nós temos um projeto com crianças aqui no bairro mesmo, se chama Outras Ovelhinhas. Tem o Instagram também. Ah, E aí esse projeto, ele atende crianças de várias idades diferentes e elas vêm ter aula aqui todos os dias. E os ah, métodos que eu uso com os meus filhos, eu uso com eles também. Eu fiz homeschooling com os meus filhos, né? ah, sim, tá. Comecei na época Uhum. da pandemia e aí não parei mais. Verdade. Então eu uso o material, os métodos, né? Que são Uhum. muito eficazes, Que inclusive. bênção, que A gente legal. usa para alfabetização e aulas de reforço com essas crianças, né? E Entendi. todos os dias eles têm um devocional bem longo, eles aprendem a Bíblia livro por livro, são super interessados e o Senhor está fazendo Que uma grande lindo. obra na vida dessas crianças. Meu Deus. E aí é uma ONG que vocês abriram ou ainda vai formar como uma ONG? Como que tá o processo? Nós, nós somos parte da ONG, desculpa, da nossa igreja, da igreja que eu Sim. faço parte. Tem Ah, uma tá. ONG, Uhum. então nós fazemos parte da ONG da igreja. Não precisamos, não foi preciso criar uma nova ONG, graças a Sim, Deus. Assim. é verdade. Muita burocracia, né? Exato. É. Então Deus abriu essa porta e aí nós somos parceiros, né? Que A ONG lindo. da igreja, o projeto é como se fosse dessa ONG. Entendi. Que coisa linda, gente. Que coisa linda. E aí você, né, você vê como são as coisas, né? O Senhor usou a sua própria vida para trazer, né, com as crianças, para trazer um ministério tão efetivo, né? Porque a gente tem que realmente pregar aquilo que a gente vive, né? Então, ele trouxe isso uma realidade, que é na sua realidade, na sua casa, para trazer isso para outras crianças, né? Então, aí, olha, aí isso me faz ver, sabe, como tem coisa que dá para fazer, né? Como existem Uhum. oportunidades que nós, como cristãos, podemos criar. A gente só depende de realmente querer fazer. Né? Você vê esse projeto aí, inclusive esse projeto é do Brasil, esse do cinema, ou é de algum outro país? Esse que você começou falando. Todas as produções são feitas aqui no Nordeste brasileiro. Por quê? Menina, Porque que nós temos lindo! paisagens parecidas com as paisagens de Israel na época de Jesus, por exemplo. Ah, é E as verdade. feições das pessoas aqui Hum, no Nordeste são muito parecidas com a dos árabes.
Acredito, Então a gente verdade. cata os atores aqui mesmo. Você chegou a atuar alguma vez ou você trabalhava mais assim na Eu parte. trabalhava por trás das câmeras, né? Isso, sim. Mas sempre que precisava, a gente estava ali de figurante. De figurante, né? Eu participei algumas vezes de figurante. Que legal, gente. Fiquei apaixonada com esse trabalho. Eu tenho um grande amigo que ele tem aqui nos Estados Unidos, ele é americano, é o sonho dele. Muito jovenzinho, ele começou com essa questão de produções de cinema também. Inclusive, ele trabalhou como figurante do The Chosen, né? Que era o sonho dele. Quando ele mora no Texas, então ele estava lá. Ele falou: Eu tenho que ir. Ele fez de tudo para fazer parte disso. E ele começou um projeto também individual, assim. Essa é a missão dele também. Ele é uma missão muito focada, um chamado muito específico, né? Então depois eu vou conhecer para eu poder apresentar para ele. Por isso que eu perguntei se era de algum outro país, porque ele é americano. É, Mas mas agora. eles têm parcerias com outras organizações no mundo inteiro. Gente, Inclusive, estão uau, para fazer uma viagem aqui para o Egito, né? Aqui pertinho do uau, Egito. uau, que Então, legal. eles têm parcerias no mundo inteiro. Que coisa mais linda, gente. Que coisa mais linda. Louvado seja Deus. É isso que eu falo, sabe? A Igreja de Cristo, ela tá atuante, ela tá trabalhando, sabe? Mas às vezes as pessoas, elas são anônimas. Eu falo que os heróis de Cristo, assim, os verdadeiros, eles são anônimos. Não são esses que estão no pedestais, que estão lá sabe? Não, é aqueles que estão fazendo um trabalho de formiguinha, mas que têm feito um trabalho tão efetivo, né, no coração das vidas das pessoas. Então, louvado seja Deus por esse trabalho. Mas vamos lá, quero que você chegue agora sobre essa parte que nos interessa aqui também, Vamos lá. né? Sobre como que você conheceu esse servo abençoado do Senhor. Vamos lá. Ai, ai, vamos lá. Então, eu disse para ele, querido, você vai ficar aqui mesmo, porque eu vou ficar com vergonha. Que Aí ele falou, mas eu legal. não entendo nada que você fala. Ah, é. Ele é Alguma da coisa. onde? Da onde que ele é? Ele é dos Estados Unidos, ele é Ah, ele é americano. americano mesmo. É. Ah, vou colocar o William aqui para falar com ele, então. Que legal. Então, eu sempre fico em dúvida se eu falo ou não falo sobre essa parte da minha vida, assim, né? Sim, fique à Mas eu acho vontade. que eu Eu. acho que Hum, pode servir como testemunho para outras pessoas também, né? amém, Até amém. para alertar outras pessoas. Quando eu Sim. decidi trazer as crianças para morar comigo, eu estava conhecendo um rapaz. E aí eu pensei assim, ah, é dessa vez que ele pula fora, né? Tá conhecendo ainda, não vai ficar nesse barco. É, Só que ele é. decidiu ficar. E aí a gente passou um tempo. Eu, na verdade, estava muito focada nas crianças, em resolver tudo sobre a adoção e tal. Então, ele era um amigo no começo e depois a gente começou a ter um relacionamento, né? E era tudo muito sério, envolvia uma pessoa para se interessar por uma moça que adotou 4 crianças, ela tem que pensar sério sobre isso, né? Porque Verdade. não é só sobre ela, é sobre a família. Então, Exato. ela tem que querer, a pessoa tem que querer a família, né? Tem que estar disposta a isso. E aí ele demonstrava estar muito disposto a tudo isso. E nós tínhamos acompanhamento dos nossos amigos, dos nossos pastores, inclusive. Tava tudo certo, né? Ele me pediu, fez o pedido, assim, na frente de todo mundo, na frente dos amigos, da família, Nossa. assim, coisa linda. Mas eu sempre tinha alguma coisa no meu coração, alguma Hum. coisa dizia que não era para ser. E eu não entendia o porquê. Eu entrei até numa terapia, para vocês terem uma ideia. Eu comecei a fazer terapia porque eu pensava que tinha alguma coisa errada comigo. Uau. Porque mas não tem nada de errado. Todo mundo amava muito ele, todo mundo via que ele era uma ótima pessoa, um crente, né? Mas um alerta aqui que eu quero deixar, né, para solteiras: nem todo mundo que está na igreja, isso em relação a homens e mulheres. Hum. Nem todos os que estão lá fazem parte do rebanho, né? O próprio Jesus nos alertou sobre isso, que tem Tem muito, as ovelhas, né, minha filha? Tem os lobinhos lá no meio. isso, lobos em pele de ovelhas. Exato. Só que em algum momento essa pele cai e a gente consegue ver, né? E foi o Senhor. Faltavam 4 meses para o casamento.
alguns dos meus filhos já estavam chamando ele de papai. E Uau. aí já tinha coisas compradas, já tinha local, já tinha. Enfim, foi assim, um baque muito grande pra minha vida, né? Imagino. E aí o Senhor que me mostrou quem ele verdadeiramente era. E ele não enganou só a mim, ele enganou minha família, a igreja, ele enganou os familiares dele, todo mundo ficou chocado. Meu Foi Deus. assim. Enfim, e aí o meu coração ficou completamente despedaçado, né? Imagino. Despedaçado. E quando você vive uma coisa dessas, querendo ou não, você cria um trauma, né? Exato. Então, eu Uau. eu fiquei traumatizada. A partir desse momento eu pensei, não, eu acho que Deus não tem isso pra mim. Aí foi quando Hum, eu comecei a pensar isso, né? Talvez Deus me chamou para ser uma mãe solteira mesmo, para dar o exemplo para outras moças que querem adotar. sim. Então, talvez Deus não queira isso para mim. Mas eu queria. É, Eu entendi. queria muito ter um esposo. Eu queria dar um pai para os meus filhos. Várias vezes Uhum. eles viam os amiguinhos, o pai chegando do trabalho, eles abraçando e eles ficavam tristes. Mamãe, por que que a gente não tem um papai? É. E Uau. eu sempre lembrava, não, vocês têm o melhor pai do mundo. Isso, O é. pai de vocês é muito melhor do que qualquer pai. Quando Uhum. eles iam me pedir alguma coisa, eu dizia, eu lembro que eu dizia, mamãe, você pode comprar tal coisa pra mim? Aí eu falava, já pediu pro seu pai? É isso aí. Mas querendo ou não, É, eles sentiam a falta, né? A gente sim. sente falta. E Uhum. aí, eu sei que passou, acho que 2 anos depois desse baque aí na minha vida, Uhum. e eu fechei completamente meu coração, não queria saber mais de relacionamento, já estava decidida. E eu me lembro que uma amiga minha, Keitinha, você tem que fazer uma live com Kate. Ah, é? Que legal. O Depois me testemunho dela é fala. incrível e ela tem realmente mesmo um ministério assim, com Uau, relacionamento e tal. que Deus legal. usa Quero muito ela. E conhecê-la. eu, antes de conhecer você, eu conversava Ah, com ela, né? Aí ela dizia assim, Kel, mas você tem vontade de casar? Eu falava, eu tenho, mas não significa que seja a vontade de Deus. Eu posso querer uma coisa e Deus querer outra. uhum. E tudo bem. E eu tentava, né? Não ficar assim, perturbada com isso, não focar minha vida nisso. Até porque a nossa vida não depende de um casamento. A nossa felicidade não está em um Isso, casamento, não está em ter isso. um relacionamento. A Uhum. nossa felicidade está em Cristo, né? Amém. Deus pode nos dar um casamento agora e tirar ele daqui a pouco. E aí? Uhum. Nós temos que ter esse entendimento. Então, eu sempre Isso mesmo. tentava ter esse tipo de pensamento, ter contentamento no meu relacionamento com Cristo, né? É isso, ser E pleno aí, no Senhor, né? Ser plena no Senhor, porque se você não é plena em Deus, você não vai ser plena em mais ninguém, né? A gente acha que, se eu casar, eu vou ser plena, se eu casar, eu vou ser completa, se eu casar, eu vou ser feliz, se eu tiver filho, eu vou ser perfeita, vai ser tudo perfeito. Não é, né? não é. A nossa plenitude está no Senhor, né? E a outra coisa também, meninas, que eu sempre falo aqui, ó, os red flags, né? As bandeirinhas vermelhas. Né? Você sentiu, você sabia que é o que a Bíblia diz, né? A paz no nosso coração é o nosso árbitro. Se não tem paz em alguma coisa, não prossiga. Mesmo que tudo pareça perfeito, porque Mesmo que tudo tudo pareça parecia. perfeito. E aí, então eu já estava bem decidida, assim, bem Uhum. determinada a viver minha vida e para Cristo e Sim. não pensar muito sobre isso. Mas quando chegava a TPM, minha filha, Hum. Cadê, papai? Tô olha, eu vou sozinha. confessar isso a primeira vez aqui. Durante todo o mês eu tava plena, tava feliz, eu tava nem aí, não eu preciso de marido. Quando chegava a TPM, Perfeito. Muito bom sua colocação. por que que o senhor não me dá o marido? Aí passava a TPM e voltava a ser É, plena. exato. Ah. E aí, eu tava assim nessa situação, com meu coraçãozinho fechado, Uhum. quando um amigo meu me indicou um grupo no Facebook. Quiser, eu passo aqui Uhum. pra vocês depois. Passa, passa sim. Um grupo no Facebook, ele disse assim: Olha, você tá querendo melhorar o seu inglês e eu acho que Deus tem alguém pra você. Eu falo: Não, não tem. Não.
Ah, Não, mas vai lá, tenta aí nesse grupo. Ah, nunca tinha sonhado. né? Aí ele disse, é um grupo de cristãos reformados, solteiros. Eu, fala sério, eu que não vou nesse grupo. Aí eu Uau. já tava querendo me livrar desses pensamentos, né? Ah, vai lá. Ele insistiu tanto que eu fui. Aí fui lá no grupo. Tá bom. Uhum. É um grupo de pessoas do mundo inteiro, solteiros, cristãos reformados, né? Que Reformados legal. aqui, não sei se todo mundo entende o que significa essa nomenclatura, mas geralmente não significa isso, mas geralmente a gente liga às igrejas históricas, né? Presbiterianas, igrejas Batistas, né? batistas, Uhum. calvinistas e tal. Uhum. Então, essa é a minha linha de teologia, né? Só que eu tenho uma teologia bem doida, porque eu sou calvinista, presbiteriana, entre aspas, né? Uhum. Eu acredito muito na teologia reformada, mas Uhum. eu também não sou cessacionista. Então, ou seja, eu acredito nos dons espirituais e olha aí como ia ser difícil achar um homem para mim. Uma presbiteriana pentecostal, você já É viu? verdade, né? Que nem eu, sou uma batista bem peiteca. Cresci na batista, minha filha, mas não esquece, né? Os batistas Pois devem falar, é. meu Deus do céu, sem A condições. igreja que a gente frequenta, né, é mais ou menos assim. Tem uma teologia bem reformada, mas não é cessacionista. Não. A gente acredita nos dons espirituais e tudo. Uhum. E E é uma igreja muito boa, muito avivada, tá? Enfim. E aí, de tanto esse meu amigo insistir, fui lá, entrei no grupo, tá bom. Aí, todo mundo que entra nesse grupo tem que se apresentar, né? Eu coloquei lá uma fotinha minha Ah, e sim. já coloquei logo os vídeos sobre a adoção. Já disse logo, olha, eu adotei 4 crianças e eu sou do Brasil. Vocês quiserem fazer amizade comigo para Meu Deus. melhor, eu tô aqui para melhorar meu inglês e tal. Tipo Uhum. assim, totalmente Já fechado. chegou chegando assim, toda Vou cheia de logo, armas, né? vou logo dizer que eu sou aqui É, para o povo já ficar sabendo. E é, aí outro dia eu fui lá no grupo, ah, vou ver quem que tá aqui nesse grupo. Quando eu tava passando assim, né, os perfis, aí acendeu ó. uma luzinha. Olha, Tcharanana, tchararara. esse rapaz, bem assim, o estilinho que eu gosto. Que legal, que Aí eu legal. fui lá, quando eu fui no Facebook dele, descobri que ele era um crente reformado missionário. Aí eu disse, nada, Oh, isso é Deus, aí errado. eu gostei, aí eu já tô gostando. Aí eu me lembro que eu fiz uma brincadeira com Deus, né? Eu disse, ah, Deus, esse aí, né? Podia até ser Uau. reformado, missionário. Aí, gostei. Anota aí, Bom, papai. pois Deus ouviu minha filha. Para resumir a história, estamos aqui casados. Verdade, uau, verdade. Que Começamos a lindo. conversar e ele me disse que ia dar umas aulas de inglês para mim. Aí eu falei, quanto que custa? Ele disse, é de graça. Ah, sim. Aí a gente começou a participar de um grupo de estudos Que sobre o catecismo legal. de Westminster, né, que é o catecismo da Igreja Presbiteriana. Sim, E sim. aí esses estudos online, uma vez por semana, eles ainda fazem. E era vídeo chamada, né, no Zoom. Sim, sim, E aí a sim. gente sempre se encontrava nesses estudos e eu com meu inglês péssimo, Ai, meu Deus. mas Deus foi fazendo a obra. Eu sei que, olha só, em 5 meses. Ah, e eu me lembro que eu fiz uma oração também. Quando a nossa amiga em comum, lá desse grupo, disse assim: a Raquel, o Alan tá interessado em você. Eu falei: não, que é isso? De jeito Uhum. nenhum. Ele tá. Aí de tanto ela insistir, eu fui lá e perguntei a ele. Eu disse: olha, Ai, meu Deus do céu. acaso, em algum É que os momento. americanos têm que pegar no tranco mesmo, viu? Eu falei, por acaso, em algum momento passou pela sua cabeça ter algo romântico comigo? Isso, essa é a Aí ele verdade. falou, claro! Você acha que a gente tá conversando aqui todo dia por quê? Exato. Pronto, nesse momento eu me lembro que eu peguei o meu celular, eu coloquei assim do lado, eu me ajoelhei, eu Uhum. orei, chorando, dizendo assim pra Deus: Deus, eu não quero mais brincadeiras com meu coração. Isso aí.
o senhor sabe, eu estou muito bem aqui. Uhum. Eu posso continuar sem um marido. Só não estou bem nas TPM, senhor, mas eu Só estou na TPM, muito na bem TPM aqui. você não tô, é. Aí, mas eu disse, Senhor, eu não quero mais brincadeiras. Se é o Senhor que está mandando esse homem para minha vida, me faz ter certeza e faz Uhum. com que seja rápido. Eu não quero Sim, perder meu tempo. isso mesmo. Mas se não é o Senhor, eu não quero nem mais conversar com ele. Parei de conversar com ele naquele dia. Uhum. Eu só respondia as perguntas dele quando ele falava comigo. Fiquei orando, orando, orando. E Deus me deu essa certeza. E em 5 meses, nós nos conhecemos online. Ele Sim. veio me conhecer pessoalmente, passou 3 semanas aqui. Quando voltou para os Estados Unidos, já voltou noivo. E, Nossa. e, e quando voltou pela segunda vez, a gente casou. Em 5 meses. E ele morando aqui, ele quis ficar no Brasil. E ele veio morar Que aqui. legal! Que bacana, gente. Que linda história, gente. Tá vendo, meninas? Olha isso. O que que a obediência não faz, né? Talvez você não esteja, talvez o Senhor não esteja pedindo para você adotar uma criança hoje. Talvez não seja isso que o Senhor, mas o Senhor com certeza deve estar pedindo algo para o seu coração em relação de você viver o seu sonho. Porque o Senhor, ele quer testar o nosso coração antes. Ele quer ver se o nosso coração está nele. Ele quer saber se você realmente está disposta a pagar o preço de viver os teus sonhos na terra, sabe? Porque o Senhor, ele já nos deu tudo, que é Jesus, né? Uhum. Mas a palavra do Senhor também diz, olha, se o Senhor deu o seu único filho, quanto mais não nos dará também junto com ele todas as bênçãos celestiais? Então Deus, ele tem prazer em nos abençoar, ele tem prazer em realizar o desejo do nosso coração, desde que o desejo do nosso coração ne seja algo que tome o lugar dele. Uhum. Então, quando você disse sim para o Senhor, para obedecer, para cuidar dessas crianças como mãe, o Senhor falou: Ah, você entendeu agora o que é realmente viver o cristianismo. Você entendeu o que é um dos meus maiores mandamentos. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vê o Senhor dizendo: cuide dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Uhum. Então você se encaixou num dos pedidos que o Senhor. E você vê, Deus não pede nada pra gente, né? Mas isso ele pede com muita assiduidade. Em muitos versículos, o Senhor, o próprio Deus fala: cuide das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros. Né? E você está cuidando até dos estrangeiros aí também, né? Tá cuidando, só não tá cuidando viúvo, mas das estrangeiras você tá, né? Então, meu amor, olha só que coisa linda. Esse é o nosso Deus, é um Deus que honra. Ele é um Deus que honra, ele é um Deus que realiza desejos do nosso coração, né? E eu creio que é isso que é para isso que eu tô aqui. Eu, a Márcia, que trabalha junto com a gente, justamente para encorajar o coração de vocês para verem nessa perspectiva, sabe? Primeiro, que Deus é o primeiro interessado em realizar o desejo do nosso coração. Se o Então nosso você. coração estiver nele, tudo que a gente Exato! pedir, o que a gente for pedir, vai ser a vontade dele, porque o nosso coração está nele. A gente quer o quê? O que que Exato! o nosso coração quer? Já Pelo está que o nosso coração conectado. anseia? É por fazer o que ele quer, por agradar a ele. Então, se Exato. eu tudo que eu quero na minha vida é agradar esse Deus maravilhoso que deu Uhum. o próprio filho por mim. A minha vida, o foco da minha vida, o objetivo principal da minha vida tem que ser esse. Se eu Amém. quero agradar o Senhor nisso, quando eu orar pedindo a Deus o marido, eu vou orar pedindo a Deus o marido para que eu consiga glorificá-lo ainda mais tendo um Hum, marido. Isso De que forma eu vou mesmo. glorificar ainda mais a Deus? Sendo Uhum. solteira ou tendo um marido? Então, Perfeito. Deus realiza quando algo para a glória dele, quando é É algo para isso mesmo. trazer bênçãos para outras pessoas, né? É isso Então, eu mesmo. creio que hoje o nosso casamento, glória a Deus, e a gente Uhum. sempre ora, a gente ora direto aqui, para que a nossa história, o nosso testemunho, o nosso casamento sirva de exemplo para outras pessoas também. E para mostrar para as pessoas que o objetivo do casamento não é o casamento. O objetivo do casamento é glorificar o nome do Senhor
com essa Isso. união. E a mútua santificação, porque no casamento, o casamento, minha amiga, é o relacionamento mais vale santificar, que vai mais estampar na sua cara os seus próprios pecados. Exato, Então você exato. está pronta para isso. Uhum. Nossa, perfeito, que perfeito, Raquel. Você trouxe, assim, pontos importantíssimos hoje aqui, né? Porque se as meninas estão aqui verdadeiramente com o coração aberto, entendeu a mensagem de Deus, né? Porque com certeza ele falou com todas que estão aqui, né? Agora, o que que nós vamos fazer com essas informações? Colocar em prática, analisar o coração, pedir ao Espírito Santo de Deus para sondar o seu coração, para mostrar as intenções do seu coração em tudo, não é só para viver um casamento, mas a intenção mesmo até de servi-lo. Até a intenção de servir a Deus, nós temos que perguntar se nós estamos com a intenção correta, né? Então, e se o nosso amor é tão verdadeiro mesmo. Às vezes nós somos assim especialistas em camuflarem as coisas, né? Então, vamos pedir, vamos fazer uma autoanálise, analisar o nosso coração, ver onde está a intenção das nossas coisas e realmente colocar em prática aquilo que o Espírito Santo de Deus está te pedindo para fazer. Se ele está pedindo algo para você, seja obediente, porque o caminho para você viver as bênçãos de Deus está no caminho da obediência. Amém? Raquel, as meninas estão perguntando aqui qual que é o nome do grupo, Raquel. Revela aí, irmã. Deixa Deus te usar, Vou varoa. mandar o link, vou fazer suspense. Manda. Mas, ó, é importante que sejam meninas que estejam, que tenham essa visão reformada também, né? É, Porque se você é muito pentecostal, não vai procurar não um vai grupo de achar uma pessoas. pessoa assim Não muito. vai, né? É. Então, a gente tem que ter esse cuidado também, tá bom, meninas? Porque você tem que Mas estar no grupo certo. Então, vai procurar um grupo de pentecostal lá. isso, se você, hoje em dia a internet, né, é uma Exato. benção. É A internet verdade. é o melhor cupido. Se você pesquisar, você vai achar grupos de cristãos solteiros de várias linhas teológicas. Sim, No sim. Brasil, no mundo, eu fui para esse do mundo porque eu queria melhorar meu inglês, né? É Melhorei verdade. Que bastante meu inglês, legal. graças Ah, a que Deus. legal, que legal. E Que aí, bacana. mas tem uma diversidade enorme, assim, Sim, sim. É de isso recursos mesmo. hoje em dia, né? Eu sou totalmente a favor disso, porque eu acho que todo mundo está na internet hoje, né? Só que é lógico, tem que ter os seus cuidados, né? Porque você está aqui, né? Você estava aqui. Quer dizer, você está no Brasil, ele estava aqui. E aí, como que você vai analisar uma pessoa assim, né? Realmente tem que ser uma coisa muito direcionada do Senhor, né? Dicas. Porque você não vê a família, você não vê ele no dia a dia, né? Então a gente tem que ter esses cuidados, né? Dicas. O que é que eu fiz? E ele Uhum, fez também. Nós colocamos, nós que somos cristãos, nós temos autoridade sobre nós, né? sim, Nós estamos sim. debaixo de autoridade aqui Uhum, na Terra. Todo mundo tá, mas a gente sim. reconhece essas autoridades. Então, o que a Uhum, gente fez? A gente colocou essas pessoas em contato. Ele hum, colocou a muito bom. senhora que levou ele para a missão, né? Que é a Uhum, missionária que chamou ele para integrar a missão dele. Ele também é missionário. A gente faz missão na Papua Nova Guiné. Eu fui com ele, a gente tinha 3 meses de casados e a gente foi pro outro lado do mundo, fica na Oceania, e a gente já foi fazer missões lá. E então ele colocou essa senhora em contato com a missionária Sônia, que é quem me acompanha desde muitos anos também. Então nós sim. colocamos essas famílias de Cristo juntas, né, em contato, para um conversar com o outro. É importantíssimo, você não pode Isso. confiar em todo mundo que aparece na internet, só porque diz que é Exato. crente. É importantíssimo você saber Conhecer quem a família mesmo, né? Dar um jeito de é conhecer mesmo a de longe, família. isso. Isso, A família, os exatamente. pastores, Uhum. alguém que é próximo dessa pessoa lá, né? Uhum, isso Isso é é muito importantíssimo. importante, porque o que também tem de muita coisa errada na internet também é misericórdia, né? Sim, Então tem que tráfico ter esses humano, cuidados, inclusive. tem que ter muito cuidado mesmo. Mas assim, o que que eu acredito também, né? Primeiro, discernimento. Se você está em oração, você está buscando e está em oração, o Senhor não vai te deixar cair em armadilha. Se você está Uhum. verdadeiramente disposta a ouvir a voz do Senhor no processo, Ele não deixa cair em armadilha. Ele vai te falar, ele vai te mostrar como aconteceu com o seu primeiro relacionamento, né? Antes de você viver isso. Uhum. Agora, então, primeiro, o discernimento. Segundo, a paz, né?
que é a resposta para tudo. Então, se você sente alguma coisinha, mas você fica tentando insistir porque, mas ele é legal, mas tá, mas, esse mais já tem alguma coisa errada. Não pode, né? Eu sempre falo aqui, né? Quando eu conheci o William, foi uma paz tão. Gente, até hoje eu tenho essa paz no meu coração. Foi uma paz tão grande quando eu conheci o William. Eu me senti extremamente à vontade com ele. Parecia que a gente se conhecia há muitos anos. Foi muito impressionante isso. E uma das coisas que mais aconteceu foi o quê? As pessoas que estavam ao meu redor, os meus grandes amigos, o pessoal da igreja, que eram a minha igreja, eles assim tinham um carinho muito grande comigo, oravam muito por mim para eu viver um relacionamento. Quando eles conheceram o William, gente, mas eles se apaixonaram pelo William. Realmente gostaram dele, meu pastor, olha, meu pastor super aprovou, sentiu muita paz. Então eu falei, olha, tá vendo? Então é importante, né, a gente ter essa confirmação de paz no coração. Não tem paz? Não comece, gente, porque não vale a pena. O É. sofrimento depois é tão grande, que não vale a pena. Uhum. Então, vamos nos poupar de viver coisas, né? Sendo que as red flags, né? As bandeirinhas vermelhas estão bem claras, piscando para você muitas vezes, e você está recamuflando, aí voltando para o camuflar, né? Camuflando porque você não abre mão de viver um relacionamento. Então, muito cuidado com isso. Não é verdade, Raquel? Sim, verdade. Raquel, olha, eu agradeço muito a Deus pela sua vida, sabe? Você foi muito usada por Deus hoje de uma maneira muito especial para falar o meu coração, e eu tenho certeza o coração das meninas aqui, me encorajando também nessa questão da adoção, né? Porque é um desafio, né? Mas eu oro, sabe, para que o Senhor te faça prosperar em todos os seus caminhos, que você Amém. possa viver uma grande bênção. é, Aí no Brasil ou nos Estados Unidos, se o Senhor mostrar que vocês precisam vir para cá, não tenha medo, venha, né? Talvez seja uma oportunidade para os seus filhos. Então, assim, que o Senhor realmente te faça resplandecer sobre ti as bênçãos dele, que ele faça com que esse casamento cada dia mais seja fortalecido nele, que Amém. vocês vivam milagres com o Senhor de maneira sobrenatural, que as crianças cada dia mais confiem o coração delas em vocês como pais, né? E que vocês possam como família, ser luz na terra e brilhar aonde vocês estiverem. Saiba que aonde vocês estiverem, o Senhor estará com vocês. A decisão que vocês tomarem, ela vai ser baseada naquilo que o Senhor vai abençoar vocês, porque vocês têm um coração disposto a obedecer. Amém. Então não tenha medo de dizer não, de dizer sim ao Senhor, aquilo que Ele está te mostrando, aquilo que Ele está falando ao coração, ao seu coração como casada hoje, tá bom? E é Amém. isso. Vamos orar? Vamos orar. A Vamos gente não sim. começou com uma oração, mas eu quero terminar com a oração. Eu queria que você orasse pelas meninas, Raquel, abençoando o Certo. coraçãozinho delas, Eu tenho passando essa unção daí da bênção do casamento aí no coraçãozinho das meninas. um pedido, um último pedido de oração. Um Claro. pedido de oração que eu queria fazer Uhum. é que nós temos vontade de crescer ainda mais a nossa família, né? Nossos filhos Ah, já estão bem grandinhos. que E legal. se for a vontade do Senhor, né? Que eu possa engravidar. Eu tenho endometriose. Os médicos falam que eu não consigo engravidar. Mas quem são os médicos, né? Para Com Deus. certeza, isso mesmo. E se não for o caso, para eu engravidar, que a gente consiga adotar. Mas, Amém! É isso aí, então, que esse é o pedido de lindo! oração que a gente faz. Amém! Seja de um jeito ou de outro, é filho do mesmo jeito, né? Sim. Que lindo, amém. Vamos continuar orando por isso. Depois você me passa também as informações das ONGs para eu compartilhar com as meninas. E muito obrigada mesmo, de todo o coração, tá bom? Amém. Eu que agradeço. Deus Amém. abençoe. Seu Então, ministério lindo também. amém, meu amor. E me conecta com essa irmã aí, que eu tenho que saber quem é essa irmã que trabalha com solteiras também, viu? Meninas, vamos lá, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Você, onde você estiver agora, direcione as suas mãos também para o coraçãozinho da Raquel, da família dela, enquanto ela estiver orando por você, que você também abençoe a vida dela, orando por ela e pedindo a Deus para que Ele possa suprir as necessidades do coração dela em todas as áreas, que o Senhor possa abrir a madre, né? Seja ela madre física ou é madre espiritual, mas que o Senhor faça o que tiver no coração dele para a sua vida. Deus pode e ele vai fazer em nome de Jesus. Vamos orar. Amém? Vamos.
Senhor Deus, obrigado, Jesus, porque o Senhor é o Deus, Criador do universo, o Senhor é o Deus que está em todas as eras, o Senhor é o Deus que tudo pode fazer. Uhum. E esse Deus tão poderoso resolveu vir aqui no formato humano, sofrer tudo que a gente sofre, carregar sobre si os nossos pecados, para que nós possamos ser chamados de filhos, para que pudéssemos ter sido adotados. Deus, obrigada por ser o nosso Pai. Obrigada por ouvir as nossas orações. Amém, Jesus. Obrigada por unir a tua igreja, o teu povo, mesmo estando distantes uma das outras, nós podemos nos reunir, te adorar, aprender sobre o Senhor, nos edificar, nos encorajar. Amém, Obrigada, Jesus. Senhor. Obrigada pelo ministério tão lindo que o Senhor levantou na vida da minha amiga Mary e o esposo dela. Senhor, continue abençoando a vida deles, continue usando eles para muitas pessoas, muitas famílias, muitos solteiros. Senhor, guia cada um que vai ouvir essa live aqui, Senhor, Amém, para que eles Jesus. entendam que a tua vontade é perfeita, é agradável, é melhor do que a nossa vontade, Senhor. O Senhor sabe cuidar de nós. O Senhor é o nosso Paizinho amado. Obrigada por todo o tempo que o Senhor me deixou sem um marido, porque agora eu posso testemunhar que não é isso que faz a alegria, não é isso que nos faz plenos em Ti. O que nos faz plenos em Ti é o Senhor, é a Tua presença, Deus. Isso. Então, muito obrigada por essa noite, muito obrigada por estar aqui conosco. Nós sabemos que o Senhor está aqui conosco. Amém, E Jesus. continue nos usando, nos abençoando, abrindo os nossos olhos, mostrando a tua vontade para nós, nos fazendo obedientes ao Senhor, Deus. É para isso que nós estamos ainda aqui nessa terra. É para glorificar o teu nome, obedecendo a tua palavra e levando outros a ti, Senhor. Então, use as Meu nossas Deus. vidas de cada uma dessas pessoas aqui que está ouvindo a live e que vai ouvir depois. Nos ajuda, Senhor, a trazer mais glórias ao teu nome, estando solteiras ou casadas, tendo filhos ou não. Nos ajude a glorificar o teu nome com as nossas vidas. É isso que eu te peço. Amém. Em nome de Em Jesus. nome de Amém. Jesus, aleluia, glória a Deus, amém, amém. Obrigada, Raquel. Quero ver notícias depois, hein? Da chegada de mais da família crescendo, em nome de Jesus, tá bom? E meninas, não esqueçam só um recado. Nós vamos estar, nós não vamos ter o nosso Zoom no sábado agora, por quê? Porque é aniversário de casamento dos meus sogros, 60 anos de casado, gente. 60 anos, meu Deus do céu. Então, eu tinha esquecido desse detalhe, né? Então, a família vai estar por aqui reunida e nós vamos nos encontrar no sábado para sairmos e termos um tempo juntos. Mas nós vamos encerrar o nosso Zoom no dia 31, que é sexta-feira da semana que vem, e já vamos fechar a leitura do e-book 31 dias de oração pelo seu esposo ou futuro esposo. Então, nós vamos ler juntas, ou se você. Agora, um recado bem importante, gente. Se você participou desses 31 dias ou não, se você leu ou não, participe no dia 31. O William, meu marido, vai trazer uma mensagem para o seu coração. Ele vai trazer uma perspectiva sobre o que, que é para um homem ser, ter uma esposa que ora por ele. Vai ser muito legal. Então, esteja com a gente no dia 31 lá no Zoom para que você. E como? Tem que participar do WhatsApp para receber o link lá no WhatsApp, porque eu não fico colocando link de WhatsApp de Zoom para qualquer lugar, né? Tem que ser quem quer participar, tá certo? Então vai ser maravilhoso. Esteja orando por esse encontro, gente, que Deus vai falar com vocês. Esses encontros, olha, Raquel, foram maravilhosos que nós fizemos no Zoom. A gente chorou, a gente se alegrou. A gente, olha, foi coisa linda que Deus fez. Eu não gravo, eu não deixo salvo, justamente para que as meninas possam abrir o coração e realmente ter um momento de quebrantamento ali, sabe? Então tem sido uma benção esses encontros no Zoom. Então vem participar, sexta-feira, dia 31, aproveitar que é dia de Halloween. Que Halloween o quê? Vem aqui Dia da participar reforma conosco. É protestante. dia da reforma protestante, é isso aí, é isso aí. Vamos reformar a mente em nome de Jesus, né? Então tá bom, gente, ó.
Um grande beijo para vocês. Raquel, mais uma vez, olha, muito, muito obrigada. Você é Eu que agradeço. maravilhosa. Espero te encontrar aqui nos Estados Unidos um dia. Se te vir para cá, me deixa Quem saber, tá sabe? bom? Para eu conhecer sua família linda de perto, tá? Deus abençoe todos vocês. Um grande beijo. Tchau, gente.